a gente está aqui hoje com um grupo bem bacana de pessoas que a gente está muito feliz de receber. Nós estamos aqui na minha casa, com o apoio da Nestlé, hoje, Chiqueria, para a gente discutir um pouco sobre a disposição para brincar e aprender. Esse é o nosso tema. Então, a gente estava a começar aqui com a doutora Daniela Faria, que é psicóloga, vai me corrigindo, especializada em psicologia analítica e transpessoal. Adorei. Psicologia analítica é a psicologia de Jung e transpessoal veio depois, que inclui o lado espiritual. Ah, que lindo, né? E você trabalha com criança. Isso. Esse que é o teu babado, Só com né? criança. Tem um livro, você tem um livro. Isso, eu trouxe para dar de presente. Mostra aí pra gente. Está na sacola, já pega. E, enfim, você também tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, Daniela F. de Faria. Muito chique, muito chique. Nós estamos aqui com o Dr. Cláudio, nossos dois especialistas, a doutora Daniela e o Dr. Cláudio, vocês já devem conhecer da Pais e Filhos, porque nosso Dr. Cláudio responde todo mês ali um tema. Firme lá. Né? Mas você, além de ser doutor, além de ser colunista da Pais e Filhos, há muito tempo o senhor está nessa lida, não é? 27 anos, Mônica. Apenas. Apenas 27 anos, apesar que eu fazia consultório 3 anos antes, que meu pai é pediatra. Então, eu faço pediatria todos os dias há 30 anos. E é muito bacana você contar, a gente já que estamos no Pais e Filhos, que a sua família inteira é pediatra, não é só seu pai, não é isso? Meu irmão também. Né? A Clínica Além, né? Então, lá, realmente, eu vivo pediatria na família, no consultório, durmo, acordo. E quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, o Fernando, que tem 23, a Beatriz, que tem 20, e a Silvia, que tem 15. E você? Eu tenho a Maria Eduarda, de 10, e a Maria Luísa, de 7. Muito legal. E para conversar com a gente trouxe algumas embaixadoras da Pais e Filhos, mães como eu, como você que está vendo a gente, para a gente perturbar os caras. Vamos fazer pergunta para eles. Então, vou começar aqui do meu lado. Tá a Ana Castelo Branco, que é colunista da revista, é redatora publicitária e é mãe do Matheus e da Helena, não é isso? Isso aí, o Matheus de 2 anos e meio e a Helena de 1 ano e 4. Doida. Doida. Um do lado do outro. A Nana é jornalista. Eu adorei aqui, comunicóloga. É isso mesmo? Existe? Estamos no tema da sacanagem do Jô no meu Soares. diploma. Lembra que tinha aquilo, eu sou comunicóloga da PUC? Mas tá no diploma da PUC, inclusive, comunicóloga. E você tem o blog Dica de Mãe, também tem um livro, também trouxe? Não trouxe. Momento Mas tem jabá. aplicativo do livro. 101 coisas vocês encontram para fazer com seus filhos antes que eles cresçam. Muito legal. Tem aplicativo para falar. iPhone e Android e de graça. E a gente finalmente está com a Vanessa. Você é mãe do... Sou mãe do Gabriel, de 6, quase 7, e do Rafael, de 1 ano. Dessa deu um respiro, Dei, foi mais bastante. inteligente. Estou passando pela fase que eu tinha esquecido que existe. E a Vanessa, que é contadora de histórias, é escritora, não é isso? E também é nossa embaixadora e também tem um blog, que é Conta que Conta, não é isso? Contaquecontos.blogspot.com.br. E você é mãe do Pedro? Pedro, de 7, da Nina, de 3. Muito bom. Eu sou a Mônica, sou diretora da Pais e Filhos, sou mãe da Antônia, que é uma senhora de 17 anos, entendeu? Uma moça. Que já apresenta o programa da gente, que já foi. Mas, enfim, eu lembro. Eu queria saber o seguinte, já que nosso tema é esse, disposição de brincar e aprender, queria que cada uma de vocês fizesse uma pergunta para eles dois responderem. Vamos começar com você, Nana, até pelo teu trabalho, pelo teu livro, né? Você fez um livro de atividade de brincadeira, basicamente. O que você queria trazer para a gente? Deixa eu perguntar para o Dr. Cláudio e para a doutora... Na verdade, eu tenho uma dúvida que lá em casa a gente resolve bem, mas que eu vejo muitas mães, inclusive, com essa questão. A questão da quantidade do brincar e da qualidade do brincar. Porque tem mãe que fica o dia inteiro com um filho em casa, por exemplo. Eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Mas ela tá lavando roupa, fazendo comida e arrumando a casa. Ela efetivamente está ali, mas não está com os filhos. Eu trabalho fora o dia inteiro e tenho 1 hora por dia, 2 talvez, para brincar com os meus filhos. Mas é um momento que eu largo tudo, o mundo, a casa, e estou ali pintando, entrando em piscina de bolinha, vendo um filme, mas com eles. Existe algum critério, quantidade e qualidade, o que vale mais é você passar um tempo com a criança o dia inteiro? Eu adoro essa pergunta. Ou um pouquinho, sem se sentir culpada de estar pouco tempo, mas estar 100% com eles. Vamos começar com a Daniela, depois do Dr. Cláudio. Eu gosto demais
da frequência. Eu acho que a gente precisa ter uma frequência, porque nessa história da gente sair para trabalhar, a gente abandonou muito a história da frequência ou da quantidade para a gente garantir a qualidade e para lidar muito com a nossa culpa também. Então, a frequência é importante, até para garantir que a gente encontre, sem dúvida, exatamente. A gente precisa garantir uma frequência sempre, mas óbvio que a gente não precisa estar à disposição o dia inteiro, até porque as crianças também têm esse aprender a brincar sozinho, aprender a brincar com a imaginação, que isso é riquíssimo. As crianças hoje estão super habituadas a ter alguém sempre dando esse start da brincadeira, ou sempre alguém junto, ou alguém atrás. E isso acaba sendo algo prejudicial nesse universo tão rico do estar sozinho e de repente pegar um boneco, uma boneca e aquilo virar pior, algo... né? Não sozinho, como elas estão sempre monitoradas por um adulto. Sim. Hoje eu vejo as crianças muito pouco podendo resolver as coisas por elas, né? Sim. Sofrer um bullyingzinho de um amigo, se virar, né? Porque isso... E tem crianças que andam já com a certeza de que tem alguém andando atrás. Então, esse cuidado que surge de eu olhar para ver se alguém está comigo, isso é um aprendizado que a gente está tirando das crianças na hora que ela tem a certeza de que ela está sempre olhada. Mas nessa qualidade, eu gosto demais desse encontro intenso, da nossa entrega, tirando os nossos eletrônicos, que eu chamo dos nossos grandes sugadores 24 horas por dia. Já porque vamos falar deles. Não adianta a gente estar lá com os eles. caras. Estar e não estar, né? Mas eu gosto demais, sabe do quê? Da gente colocar a brincadeira dentro de momentos do dia a dia. Então, é um pega-pega para tomar banho, de trazer os amigos, as bonecas para o jantar, de chegar em casa. Eu faço isso muito com a minha mais velha na escola, ela fica brava, mas eu vou deixar na escola, tem o Zequinha que vai abrir a porta, e a hora que ele vai abrir a porta, eu aumento a música, ela, mãe, pelo amor de Deus! A hora que ele abre abaixo, eu falo, filha, bom dia pra você, amor, tem um dia lindo, ela quer morrer. Então, assim, esse humor e essa leveza durante o dia, esse brincar... Não tem a hora de brincar. Você está falando é que o brincar que a gente pode colocar ele dentro de coisas muito simples. Eu queria saber o que você acha, até porque eu acho que a brincadeira, até o pediatra tem que brincar um pouco para fazer uma consulta, né? Você não pode ir muito a seco com uma criança pequena. Não, tem que distrair a criança. A criança fica estressada, especialmente eu que sou um estranho, né? Para ela, por mais que ela me vê uma vez por mês, a cada 2 meses, eu tenho que tentar, na hora, quebrar o gelo, né? E a gente pode exagerar que isso até é uma brincadeira, porque num consultório de pediatria, normalmente tem brinquedo, tem atrativo. Tem, mas eu sou médico para eles. Acho que ao longo dos anos eles vão ficando meus amigos, mas é super normal. Aliás, eu fico feliz com uma criança que me estranha. Porque eu não sou nem a mãe, nem o pai, nem o avô, então é normal que me estranhe. Aliás, quando não me estranha muito, eu fico até preocupado no consultório, né? Falo, nossa, falo que bom que tá chorando, porque eu sou uma pessoa estranha. Olha que interessante, né? Então, até um critério meu de avaliar se está tudo bem, se a criança chorar, ela olha para mim apavorada. E às vezes a criança olha para mim apavorada, olha para a mãe e para o pai, vê que os pais estão felizes rindo, ela olha para mim já com outra cara. Então, eu aproveito esses momentos para avaliar como a criança está funcionando. Olha, né? Que legal, adorei. Isso eu vejo muito. E dessa pergunta é muito interessante, eu acho que qualidade é o mais importante. Eu acho que você não vai estar o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas, até porque a mãe não vai estar o tempo todo concentrada na criança, porque ela tem a casa, o trabalho, o marido e tudo. E ninguém aguenta ficar o dia inteiro brincando. E são fases. Tem hora que as crianças são mais coisa, tem hora que a criança precisa mais atenção. Quando nasce o segundo filho, quando ela vai entrar na escola, ou quando a mãe viajou e foi para fora. Então, em alguns momentos, sempre, mas mais, eu acho que, eu falo muito para os pais que eles têm que fazer com que a criança tenha exclusividade, né? Como qualquer pessoa, né? Então, claro, por mais que ela seja ativa, aquela... No pacotão, não no pacotão. Então, 1 hora por dia, por mais que a mãe seja uma super executiva, que tenha 5 filhos, que seja meia hora, 1 hora, ela entra no quarto, tranca a porta, deixa o celular fora, deixa tudo fora e avisa para a equipe, olha, só me avisa que é uma bomba aqui do lado. Fora isso,
É meu tempo, assim, é como se ela tivesse uma reunião com o chefe mais importante dela. E é saber priorizar. Você sabe que a gente tem uma amiga aqui na Pais e Filhos, que é a Elisa Marconi, trabalhou com a gente muito tempo, é embaixadora, trabalha com rádio, é uma pessoa muito legal. E ela um dia falou assim, que engraçado, a minha mãe trabalhou a vida inteira fora. E ela sabia tudo e a gente tinha medo dela em casa, sem ela estar. Porque ela era tão presente e não passava nem minuto pela cabeça dessa mãe que ela está trabalhando e não deixava de ser mãe e saber o tempo inteiro o que os filhos estavam fazendo. Eu acho que a gente tem, às vezes, a gente põe um pouco na conta do trabalho mais coisa do que precisa pôr, sabe? Com certeza. Eu tava na plantando, boa. né? Porque às vezes você está em casa sem trabalhar e não está olhando o teu filho do mesmo jeito. Né? Porque a gente faz isso até antes de ter filho, né? Quando a gente trabalha muito, eu também, antes de ter filho, eu trabalhava muito, 15, 16 horas por dia. Quantas vezes alguém te chama para um programa chato, fala, ai, não posso, tô ferrada de trabalho, não vai dar para eu ir. A gente adora usar o trabalho como desculpa para qualquer coisa. É um trabalho é um argumento tão fácil que quem vai falar, eu não posso ter que trabalhar, que a pessoa fala. E, por exemplo, eu hoje trabalho de casa, mas tem alguns dias em que eu realmente vejo muito poucos meus filhos. É que eu posso me permitir, como eu sou muito presente, eu posso me permitir ali 2 dias, às vezes 3 dias por semana, em que eu realmente peguei um projeto muito grande, só vou vê-los na hora de botar para dormir. Então vamos passar a bola para você um pouquinho. Você que está em casa, muito presente, como que você vê, que pergunta você queria fazer com essa história do brincar, ser ligado a aprender e a gente explorar o potencial do filho da gente? Como você vê o desenvolvimento dos seus filhos? Você tem 2 bebês, fala um pouco e vamos conversar com eles sobre isso. Eu tenho 2 bebês. O Matheus tem 2 anos e meio, a Helena tem 1 e 4. O Matheus, de 2 anos e meio, tem síndrome de Down. Então, desde os 2 meses, ele faz terapia ocupacional, fono e físio. Então, só para introduzir, né? Então, realmente, eu sou apaixonada por terapia ocupacional. Acho que se eu fosse escolher uma nova profissão, eu iria para esse lado, porque eu amei, né? Essa coisa do desenvolvimento, do comportamento, acho muito interessante. Então, eu dou muita importância ao brincar, porque eu aprendi isso em função de todo esse aprendizado aí com o Matheus. E eu estou me introduzindo e eu perdi o fio da meada. Você tem que fazer uma pergunta para ele. Ela perdeu o fio da meada porque ela quer mudar de profissão. Agora quer ser terapeuta, trabalhar com você e ficar brincando com a criança inteira. Eu não, eu quero ser o que ela foi. Adorei, comunicólogo. Adorei comunicólogo. Eu vou te pegar no teu pé. Então tá, então eu vou fazer a minha pergunta assim. Eu acabei de matricular os 2 na escola. Segunda-feira eles começam na escola. Primeira escola de todo mundo. Primeira escola na vida dos Isso 2, é um assunto, segunda-feira. Só que o Matheus, ele também tem uma série de terapias. Fono, TO e físio, fora os exames, parará. Eu estou um pouco preocupada com a rotina dele. Porque eu estou achando que a rotina vai ficar muito apertada para um bebê de 2 anos e meio. Então, imagina que na terça-feira ele vai fazer terapias das 10 ao meio-dia e a 1 ele vai entrar na escola, onde ele fica até às 6. Ele não vai ficar com a língua de fora. Eu estou muito preocupada. Que horas ele vai brincar? Então, tá, voltando para brincar. Em que momento ele vai brincar? Ou talvez a escola nessa idade seja tanta brincadeira que eu não precise me preocupar. O meu chega exausto da escola. Então, de tanto assim, brincar. Será que eu preciso me preocupar? Ele vai ficar muito cansado ou não? Acho que é uma preocupação verdadeira, acho que você deve ter, porque, assim, brincar com qualidade, eu acho aqui. E é uma coisa que é legal a gente falar, que a criança aprende por exemplo. E você acumula a experiência a vida inteira de todos os brinquedos que você fez a vida inteira, e você precisa passar isso para os teus filhos. E por mais que tenha escola, a pedagoga, a fisioterapeuta, algumas coisas do teu legado você tem que passar. Então você tem que sentir isso. Então, isso, você tem que botar na agenda dele, lógico, isso é muito importante, mas tem que ter uma hora, sei lá, por dia, todo dia, nem que você chegue em casa às 6 da tarde, que é você e ele. Isso é muito importante. E se ele estiver muito cansado, aí ele não aguenta, ele dorme na sua cara. Dorme. Ele tem que tomar banho, ele tem que jantar. Então, assim, eu acho que o contato com a mãe é muito importante aí nesse período todo. Mais que a escola, mais que a terapia. Mais que tudo, porque o exemplo que você vai dar, eu acho que sim. Nossa, assim, tem que tentar acertar a agenda. O doutor Cláudio está arrasando, hein, para variar. Hoje você falou 2 coisas, mas isso é muito bacana, que eu acho que eu nunca tinha me dado conta, não sei se eu tinha se dado conta desse padrão que a gente passa para o filho, que é tão precioso. Ele aprende tudo com você. E, assim, o grande legado, assim, eu falo que as avós tinham muito mais tempo de ficar com os filhos do que as mães e os pais também. Né? Hoje o dia não acaba. Coisas com a avó direto. Isso. Eu lembro das atividades com a minha avó, assim, que eu tenho certeza que meus filhos não têm mais esse tempo de estar com o avô e com a avó. Aprendendo. Isso, brincando, sentando lá, brincando, e você explicar o que é cada coisa. Você está brincando no jogo, mas ele entender como você fazia. As crianças adoram saber como os pais faziam.
Então, isso não pode perder no teu dia. E aí não entra, doutor Cláudio e doutora Daniela também, uma coisa da gente, nesse mundo tão apressado que a gente está, com tanta agenda, a nossa, antes do filho, da gente acabar desrespeitando o tempo do filho. Às vezes ele demora mais para montar o quebra-cabeça. Ele demora mais para amarrar a roupinha. E às vezes acho que a gente interrompe, a gente atropela um pouco. Você não acha que isso acontece? Eu acho que os pais têm que conhecer os filhos. Então, você só conhece uma pessoa por contato contínuo. Então, você tem que estar você cuidando. Por mais que tenha uma boa babá ou uma boa avó, acho que o pai e a mãe têm que ter convívio para conhecer, para ele entender como a pessoa é, as características da criança, entendeu? Então, acho que tem que botar na agenda, por mais lotada a sua agenda, você está com a criança para você conhecer e aí você saber o que falta mais para ela, entendeu? Para você não ter surpresas. Que é uma via de mão dupla importante, é que quando a gente cria intimidade com os nossos filhos, a gente conhece os filhos e a gente se deixa conhecer pelos nossos filhos. E é tão legal. E aí você entra em contato com a sua criança. E aí você traz toda essa história de volta e você senta para brincar. Ontem eu tive um encontro com os pais e falavam para mim assim, mas eu não consigo sentar para brincar. Vou brincar do quê? A hora que você vai buscando do que você gostava de brincar. E eu tive essa semana uma menina que falava para mim, mas, nossa, tia, a gente vai brincar do quê? Tão difícil no consultório, às vezes, você conseguir criar o gancho. Gente, sabe onde eu fui? Brincar de sorteio. Vocês lembram que a gente brincava disso? Com carta de baralho, que a gente pôs nome em cada carta. E a gente jogava pra cima e fazia o sorteio, espalhava os brinquedos. E o cachorro da Xuxa que pegava. E sorteava, e quem é a fulana, e brincava de programa. E aí você cria um link, porque na verdade você conectou com a tua criança que ainda vive aqui. E aí você, exatamente. Você falou que tocou profundamente ontem no nosso shopping e a gente vai viajar, eu e minha filha amanhã, hoje, para Gonçalves, que não tem nada pra fazer. Aí a gente lá desenha, joga carta, não sei o quê. Aí ela falou assim, mãe, tem uma ideia. Vamos fazer quebra-cabeça, aqueles neuróticos? Eu fazia. Ela lembrou, ela foi buscar. Quer dizer, bem isso. Eu acho que... artesanato. Não, mas eu acho que era uma coisa que eu gostava de fazer, não ela. E ela agora resolveu ir buscar. Um exemplo, uma mãe que trabalha muito, ela tem que tirar uma semana de férias. Ela pode ir para Gonçalves, ela pode ir para Guarujá, ela pode ir para uma fazenda, uma coisa, ficar uma semana com o filho. Aí fala, não, vamos para Disney. Então, outra excitação. É o avião, é o carro, assim, qual o tempo? O pai fica perdendo tanto tempo em hotel, avião, coisa, que não... E chega o lá... tempo é pouco para criança. E nessas viagens, eu ainda tenho uma opinião, a gente chega lá, a gente dá um estresse no coitado, como se pra gente a gente conhecesse de manhã o Picasso, a Madonna, de tarde, porque eles estão conhecendo os heróis dele um atrás do outro, sem tempo, intervalo de digerir. Que eu acho que é a história do tempo. Às vezes, eu entendi que a fila da Disney, eles não resolveram, eu entendi, na última vez que eu fui, eu falei, tem que ficar um tempão na fila, porque é o tempo de absorver um brinquedo e outro. Se eles já tinham resolvido aquela coisa. E da gente se encontrar, né? E que aí a gente conversa na fila. Então vamos voltar ao brinquedo. Vamos voltar ao brinquedo em si. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está vendo a gente, que ela é a Cele Boquimpani. Será que é isso? Boquimpani. Então ela acha que tem uma relação entre o intestino do filho dela, essa é para o doutor Cláudio, para vocês dois. Vocês dois podem responder. Ele está há 3 dias sem ir no banheiro. E isso tem uma ligação entre o bom funcionamento do intestino do bebê e a hora de brincar e a rotina? Com certeza, né? Se uma criança tem cólica, não consegue brincar direito. Mas isso é por causa da dor física? Eu acho que sim. Eu acho que tem um equilíbrio, do modo geral, né? Acho que os pais têm que se preocupar com tudo. Esse é um problema. Talvez ela esteja perguntando isso porque tem alguma queixa intestinal na família dela, né? Ou a criança é obstipada, ou tem uma diarreia, alguma coisa assim. Então, acho que assim, você tem que cuidar também da saúde física, da dieta, da alimentação, para a criança estar bem, né? Que funcione bem o intestino, que as fezes sejam normais, uma dieta equilibrada e, ao mesmo tempo, que essa criança consiga brincar. Mas tem que ter horário, eu acho que assim, tem que funcionar. Mas se a criança dela está com problema intestinal, tem que ver o que está acontecendo. Se a dieta dela está boa, se tem fibra, se come verdura, se come legumes, e aí também vai brincar. Eu acho que você pode até, a hora da refeição, ser mais um momento de brincadeira, né? Assim,
Foi isso que a Daniela falou, se a gente levasse brincadeira o tempo inteiro... Eu gosto de exemplos. Recentemente eu tive uma mãe que veio no consultório e falou, minha filha não come. Então, uma criança de 3 anos, não come, não come, não come. Eu comecei a conversar e perguntei, ela come com você? Falei, não, eu chego em casa, já almoçou, já jantou, a babá cuida dela, come no quarto dela. Tua filha não vê ninguém comer. Por que ela vai querer comer? Como é que você vai querer que ela coma se ela não sabe o que é sentar na mesa? Sim. E aí foi incrível, porque aí eu falei, você vai mudar a sua vida, 3 vezes por semana você vai almoçar, vai tentar jantar em casa, fim de semana não precisa comer fora, come em casa, você, seu marido. Ela ligou assim, emocionada para mim, que a criança voltou a comer, porque ela aprendeu. Né? Aí começou a comer legume, verdura, fibra... sentar na mesa. Então, sabia que é comer. Me meter um pouquinho, é um exemplo. Mas me metendo mas o brincar e o ir ao banheiro. Por exemplo, meu filho, por uma questão muito comum na síndrome de Down, ele passou 1 ano e 3 meses sem evacuar sozinho, só com um supositório. Quando ele começou a funcionar, ele fazia muito cocô quando ele ia na fisioterapia, durante a fisioterapia. Então, eu acho que o movimentar, né? Eu acho que ajuda também. E você sabe que tem... E eu já ouvi uma história também que dizem que o intestino é o 2º cérebro, né? E você sabe que é interessante porque no consultório eu brinco muito, porque eu tô lá sentada brincando com as crianças, de repente começa. Você quer fazer xixi? Não quero. Aí começa... E outro dia eu tava com gêmeas. As 2 irmãs levantaram na mesma hora. Eu até falei, gente, é demais isso. Tia Dani, a gente quer fazer xixi. Eu falei, é pra já. E aí foram as 2 ao mesmo tempo. E é muito comum que durante a sessão, número 2, todo mundo quer fazer cocô. Porque a hora que eu acho que tem todo esse relaxamento a gente todo entrou no esse assunto que eu tô adorando, mas esse uma emocional. vez eu li uma matéria dizendo que para criança a primeira coisa que ela faz por ela, mais importante, é fazer cocô. Então, que é uma coisa, portanto, que chama obrar, não é isso? Sim. E tem uma coisa importante, é que o a gente brincar... não sabe. Vocês sabiam que fazer cocô é obrar? E que tem uma coisa importante do brincar. Obrar. Mesmo, De fazer obra. obra. Tá no dicionário. Obrar é fazer cocô. E é importante o brincar, porque muitas vezes, quando tem qualquer tipo de dificuldade, o cocô, ele pode doer, alguma coisa assim. A brincadeira, ela é muito o link para que esse cocô volte a ser uma coisa prazerosa, que volte a ser uma obra. E que você admire. E que você consiga, através do livro, através do brincar, através de levar os bichinhos. Então, a brincadeira, ela é muito um caminho para colocar isso de novo no lugar. Que é normal, não sei se aconteceu com os filhos de vocês, a criança faz um cocô com os 3 anos, assim, chama pra gente ver, né? Pra dar tchau, pra olhar, porque realmente ele tem uma autoria ali, ele se sente responsável, ele é dono, olha que ele que fez, né? Ele que fez a obra dele. Criança, quando é obstipada, Mônica, eu costumo orientar uma dieta rica em fibras, equilibrada, isso é fundamental. Mas que quando for fazer cocô, quer dizer, um horário meio determinado também, que faça uma festa do cocô. Adoro! Decora o banheiro e faz a festa do cocô. A criança fica animada e quando ela faz cocô, canta parabéns, apaga a velhinha. Isso funciona muito para a criança que é obstipada. Eu sem saber, eu faço isso com meu filho. Ele segurava. Eu não li sobre desfraude antes de começar a desfraudar. Então, na minha loucura, eu achei que como o cocô são poucas vezes por dia, era mais fácil começar o desfraude pelo cocô. Depois eu fui descobrir que é o contrário. Mas todo dia, depois do almoço, eu ponho ele na privadinha e ele faz o cocô dele. Sim. E eu sento no chão e a gente fica cantando todo dia. Ele ama música, né? Então a gente fica cantando, fazendo todas as coreografias, tá ele fazer cocô. Eu queria filmar, porque a gente fica... E é interessante, porque o aviso do corpo do xixi, ele é um aviso tranquilo. Mas o aviso do corpo do cocô, normalmente ele é desconforto. Então muitas crianças entendem um aviso do corpo do cocô como dor. Entendi. Então, muitas crianças acabam segurando porque tem medo, porque o aviso da barriga é desconfortável e o aviso do cóccix, às vezes, é doído. Então, a hora que ele entende que o corpo está avisando desse jeito, ele começa, isso é só um aviso. E aí, ele começa a fazer cocô com mais facilidade. E aí a gente faz olha, Celê, a tua pergunta, como rendeu? Onde fomos? Ele segurava para não parar de brincar.
Também. Então ele segurava o xixi e cocô e a gente tinha que levar os Max Steel, tinha que levar então, os aí Hot leva a Wheels brincadeira todos pro pro banheiro. Você brinca no pra banheiro, poder ir brincar no Olha isso, banheiro. Pode brincar em qualquer Olha aqui, lugar. acabou de chegar uma pergunta da Andréa Ponter, que ela tem uma filha de 16 meses, mais bebezinha. A tua tem quanto? Por aí, né? 16, exatamente. E, Um ano e 4. e ela gostaria de saber as brincadeiras mais vantajosas para o desenvolvimento de uma criança de 16 anos. Eu acho que, na verdade... 16 meses. 16 meses, desculpa. Eu acho que, na verdade, ela está tocando uma coisa interessante aqui para a gente falar. Eu queria que você falasse também um pouquinho e fizesse a tua pergunta, que as etapas da vida, que não adianta a gente querer brincar de uma coisa X com o bebê ou o bebê. Eu acho que adorei a tua pergunta, André, porque é isso, 16 meses a brincadeira não vai ser igual a de 3 anos, né? Não pode ser, não é isso? Lógico, tem que respeitar a fase. Aí eu acho legal você pensar o que ela ganhou de capacidade motora, intelectual para fazer. Uma criança de 16 meses, ela começou a andar há pouco tempo e faz as primeiras palavrinhas também. Mamãe, papai. Então, por que não brincar de brincadeiras que ela vai começar a ter que andar, pegar alguma coisa, você fala, entendeu? Acho que essa é a interação. Ela ir buscar uma caça ao tesouro Isso. Não é legal brincar, não é legal ela brincar no iPad, brincar... Na mão ela já sabe. Então, ela buscar uma coisa, você joga, ela busca. Brincadeiras realmente com espaço. Lá em casa funciona a garrafa com milho... Garrafa com milho e todos os utensílios. É isso que ela Abre a gaveta e entrou na Disney. Ele sai com escumadeira, com concha, você fala, pega a concha. Ele já sabe que a concha é aquela. Dá pra mamãe. Garrafa com milho, pra quem não Garrafa sabe. PET com qualquer grão de milho, de feijão, fecha e faz barulho. Um Ele ama, chocalhão. em qualquer lugar. Você chega Sabe num que isso é bom restaurante. pra fazer exercício, né? Fortalece, mas fortalece. Porque a eles criança. ficam assim. E vou contar fortalece o uma tempo coisa, inteiro. Mônica também é cultura, vou contar uma coisa pra vocês que o Ziraldo contou pra gente numa entrevista, que quando ele era pequeno, a mãe dele, pra eles sossegarem, porque tinha muito irmão, ela pegava um monte de milho, um monte de feijão e misturava, e mandava as crianças separarem. Sensacional! Sensacional! Barata! Barato, agora separa aí todo mundo. Aí ela falou, meia hora ela ficava sossegada, a mãe dele ia fazer alguma coisa, e é brincadeira. Não, e você pode nessa hora falar, olha como as coisas são diferentes. Acho que com toda brincadeira você passa uma mensagem. Isso é diferente, a textura, então... Não, e você está exercitando... Ó, já tô... Ziraldo! Deu uma dica. Eu gostei dessa brincadeira. É da mãe de Ziraldo. Thanks, tio. E aí? Mas nessa fase, o que eu lembro que eu fazia com as crianças era brincar de correio. Era 16 pequenininho. meses? Assim, quando eu tava muito novinho, já começava a pegar as coisas e falar. Eu falava, entrega esse aqui no quarto. Daí pegava qual que, sei lá, eu tava trabalhando em casa. É o que ele falou. Eu tava De trabalhando em mandar. casa, exatamente. Eu falava, legal, então pega esse daqui, é correio, tem que levar aqui. Eu falava, pega esse daqui e leva na cozinha. Eu acho que Daí fica tem essa história que o entretida. Dr. Cláudio falou um pouco mais atrás, não sei o que vocês acham, que é a coisa da criança se sentir importante. Você dá Desafiar, né? tarefa, Você desafiar a eles criança. amam. Eles né? amam. Tem que lavar essa parede inteira. Eu me lembro que eu tinha uma varanda, lavava com gomo, deixava fazer uma bagunça. Ela se aplicava, parecia que era uma coisa muito séria. Porque criança, quando brinca, parece um monge zen, né? Porque eles são muito concentrados, não é? E isso, se você dá uma pequena dificuldade, um pouco mais do que sabe que consegue, ele vai tentar perseguir a coisa, né? Você cria uma pequena dificuldade e ele vai. Olha, agora você trouxe a boneca vermelha, traz a amarela. E aí você vai tendo contato. O meu de 6 está assim com lista. Ele está aprendendo a ler e escrever, então ele quer fazer lista de tudo. Do mercado, Olha que lista legal. das roupas, dos times. Essa semana Quem tá na apareceu- Copa América, quem tá não sei aonde. Essa semana apareceu no Facebook da gente da Pais e Filhos uma lista que uma mãe colocou da filha dela de 4, eu acho, né? A filha da Luciana. Ah, eu vi, do café da manhã. Não, tinha toda lista de café da manhã, mas eu que adorei. Olha a filha conhecendo a mãe. Então tinha lá café, leite, não sei o quê, detox. Suco detox. Ai, que ótimo! Detox. Uma letra toda assim, eu falei, gente, é o mundo da gente, essas crianças com 4 anos, é detox. Mas acho que tem uma coisa importante que, assim, a criança, ela nasce egocêntrica. Ela nasce a cobra comendo o próprio rabo. Então, ela tá com a mãe. Ela ainda não tem um contorno emocional. Ela ainda não se percebe E através dessa brincadeira, ela vai descobrindo que ela é e que esse brinquedo é outra coisa. Então, a hora que a gente cria essa distância dela ir buscar, a hora que ela cria a textura de uma coisa e a textura de outra coisa, e ela vai passando a mão, ela vai escutando o som perto, o som longe, que ela vai descobrindo as cores. Ela está o tempo inteiro descobrindo o outro
Os tamanhos. Os tamanhos, ela vai descobrindo o outro e descobrir o outro ajuda ela a descobrir a si mesma. E nesse processo, até com teus pequenos entrando na escola, nós somos os primeiros outros que essa criança entra em contato. Por isso que é tão importante que a gente sente para almoçar, que a gente olhe nos olhos, que a gente entre em contato com os nossos filhos, e que isso seja através de uma forma respeitosa, amorosa, porque nós somos a primeira relação que eles vão ter de verdade na vida. E aqui fica, né, E Dani? aqui fica esse grande legado, esse grande primeiro cordão de ouro que se forma. E que alguma hora a gente vai ter que saber romper também. Eu acho que a gente não precisa romper, mas é um primeiro pode exemplo. esticar, né? Mas, na verdade, isso é o que está formando esse grande eixo para essa mas criança da depois ir para o mundo. Exatamente. Assim, Formada a para Ana ir outro pro dia mundo. escreveu um texto, a gente compartilhou no Pais Filhos, muito interessante, que falaram como o Matheus tem síndrome de Down. Tinha muito a conversa, você pode contar melhor que eu. Ele vai ser seu companheiro. Que bom, ele vai ser seu companheiro, porque ele nunca vai sair de casa e vai ficar com você. Ela falou, não, companheiro eu tenho marido. Sim. Meu filho eu não quero que seja meu companheiro. Né? Eu achei tão interessante aquilo que você trouxe. Eu falei, não, a minha carência não é tão grande assim, né? Eu prefiro que ele... Eu faça. Eu quero ter um quebra-pau quando ele tiver 15 anos e quiser ir para Porto Seguro e eu achar que ele está muito novo e não deve ir. Eu quero quebrar o pau, eu quero ter... Essa história. Porque quando ele nasceu, algumas mães falaram para mim, além, né, do bom e velho, ele é uma bênção, ele é um anjo, parará, assim, você tirou a sorte grande, essa história de criar filho para o mundo é uma bobagem. Você vai ter seu filho sempre ao seu lado. Eu falo, cara, primeiro você está determinando todo o futuro do meu filho numa frase, né? Você já está partindo do princípio que ele não vai para a faculdade em outra cidade, que ele não vai casar. Gente, eu não quero esse cara do meu lado para sempre de jeito nenhum. Vai, Área! Olha aqui, a Liliane Angelim, ela mandou uma pergunta que é meio uma afirmação. Ela falando que criança tem que brincar e aproveitar, porque a infância é a melhor fase da vida e passa tão rápido. Então, a gente sabe que passa rápido mesmo. Eu acho que no primeiro ano, nenhuma mãe acredita muito que passa rápido. Depois ela mês, então. O primeiro mês dura 10 anos, o primeiro ano mais 10, e aí depois engrena. Não é assim? É isso aí, não? Mas, enfim, quando a gente vence isso... Então, a infância é a melhor fase da vida que passa voando e se adulto dura a vida inteira. Como a gente faz para melhorar isso? Olha, eu acho interessante, e vem com a fala que a gente estava fazendo há pouquinho, eu acho que apesar de ser rápida, hoje se sabe pela ciência que a memória que ele adquire, tudo que ele lembra nos primeiros 2, 3 anos fica para a vida inteira. E o que eles aprendem mais até 2 anos, é mais do que dos 2 até os 100. Então, apesar de ser rápido, ele tem que ser um rápido muito pensado e muito aproveitado de contato, de aprendizado, porque aquilo passa no tempo, mas fica nos neurônios, não vai passar. Então... Essa base, é isso que você está falando, essa base desses 2 anos determina, né, uma estrutura, é isso? Isso, o cérebro se forma lá, né? Então, o que você criar de bons hábitos alimentares, o que você criar de bons hábitos de afeto, o que você criar de bons hábitos de comportamento, de rotina, aquilo fica para a vida inteira, porque você moldou o cérebro da criança nos primeiros 2, 3 anos. Então, não é... Antigamente, a criança era considerada gente quando tinha 10 anos de idade. Hoje, não. Os pediatras sabem que tem que trabalhar muito nesse começo, porque aquilo vai moldar a vida inteira. E aí nós estamos falando de uma coisa bem interessante, que eu acho que a gente está aqui falando de brincar, mas não tem brincar se não tiver alimentação saudável, se não tiver rotina, se não tiver saúde, é isso? Não, tem que ser saúde, tem que pensar em tudo na criança no começo. Uma alimentação adequada, boa, saudável... ou seja, a dedicação que uma mãe e um pai têm que ter num bebê é brutal. Entendeu? A mudança de vida é também, total. Né? Que esses estudos que eles fazem dos 1000 dias, que começa quando a criança está sendo alimentada, você põe uma música para... Eu usava muito o MP Baby, aquela linha coleção. MP Baby. Então, eu colocava no carro quando eu estava grávida. E os meninos adoram. Então, assim, eu tenho certeza que tem relação com o que eu fui alimentando durante a gravidez. Porque tem uma tendência, vocês devem estar sabendo agora, que as pessoas estão trabalhando muito dessa coisa de valorizar esses 1000 dias. Os 2 primeiros anos, mais a gravidez. Mais a gravidez, mais os 2 primeiros. Então, eu você ia tá até indo... 13, eu iria, viu? Porque acho que até 3 de idade. Uma vez eu li que nem que você for o Einstein quando crescer, não faz mais sinapse do que até os 3 anos. Quer dizer, mesmo que depois você vire um gênio, Steve Jobs, não interessa. Não tem nada a ver. E principalmente o exemplo, o aprendizado.
Você quer que teu filho se alimente direito? Ele tem que ver você comendo lá verdura, legume, carne e tal. Você quer que teu filho tenha... Você quer que teu filho durma cedo? Quer que teu filho durma bem à noite? Você tem que dormir na hora certa também. Teu filho, vai dormir que eu fico aqui vendo televisão. Nem que você engane um pouquinho, né? Ele dorme, você vai... Mas pelo menos a casa tem que baixar o tom. A casa calma, entendeu? Quer dizer, porque eu até entendo você que respeito, você tenha uma outra vida, né? Depois que seu filho vai dormir, mas se baixou o tom todo, que eu acho que deve ser muito desesperador, é ele ver uma casa animadona e ele perdendo a farra, né? Ele quer brincar. Depois já foi, né? Se é uma pessoa que grita com todo mundo e briga com todo mundo, o filho viu isso. Então, para ele... Na cabeça, aquilo é o padrão. A gente é muito espelho, né, doutor, do que... Sim. Total. Pra eles. É muito engraçado, porque o meu mais velho, ele agora, quando ele tá falando no telefone, ele fica andando pra lá e pra cá. E eu olhei e falei, nossa, mas ele faz a mesma coisa que eu faço. Nossa, é impressionante. Ele pega, ele tem o mesmo padrão. O movimento, entendeu? É impressionante. Eu tive esse primeiro baque, eu tava no meu quarto também, a Antônia passou no corredor e eu vi ela pequenininha e falei assim, eu ouvi e falei, gente, minha filha. Nome. É igual. É igual, mas coitada da pessoa. já Mas tem- aí a gente já tem que vir com adorei. Mas acho que tem um lance. De 1 ano e 4, às vezes ela tá fazendo uma coisa errada, mas que seja uma bobagem, que não é pra brigar, eu só falo assim, Helena, e eu faço assim. Dá uma pra ela, olhadinha. E faço Ela assim. ligou. Aí agora, qualquer besteira Ela ela olha. ela olha pra mim e faz assim. Poxa, vê como é Mas acho importante que tem um lado, isso, né? mas acho que tem um lado legal disso que é assim, nós estamos aprendendo ainda e também Sim. O tempo inteiro. o tempo inteiro. Eu nunca fui mãe de uma menina de 10 e uma menina de 7. Eu já fui mãe de uma menina de 9 e uma menina de 6. Claro. Então, a hora que a gente também cuida do nosso lugar de pais e mães com mais Sem dúvida. acolhimento e humildade e carinho, porque saber disso tudo, às Só não vezes, basta. às vezes dá Dá medo angústia. e às vezes angustia, porque você fala... Então, a pressão de fazer tudo certo e o certo tratado com muita objetividade, às vezes deixa a gente muito angustiada. Não, porque é muito fácil a gente sentar aqui e falar, mas a gente justamente estamos sentando com 3 mães e todos nós aqui somos pais, porque a gente está tentando ter uma conversa em cima da experiência. Sim. Você nunca foi mãe de uma menina de 10, outra de 7, e a mesma mãe da menina de 10 não é a mesma mãe da de 7. Exatamente. Ainda tem isso, né? Exatamente. Quer dizer, cada Então, hora... esse acolhimento pro nosso estado de aprendiz é muito importante também. Eu li um negócio que pra mim mexeu muito comigo, que assim, foi uma frase que mudou a perspectiva, que assim, a infância não passa, a infância fica. Sim. Né? Por isso que Fica. tem tanta gente que tá indo em psicólogo, em terapeuta, mais velho, porque tem uma questão, daí que vai essa até os 3 anos, questão da formação, do exemplo. Porque é o que fica mesmo. E dá pra ver completamente o reflexo dos A filhos. própria referência que a gente tem da nossa infância. Eu acho que sim, passa muito quando a gente vira pai e mãe. A infância que você teve. Porque daí você lembra, né? Quase que uma revisita, você fala, nossa, tem que trazer isso de novo. Então, tem que brincar. É isso? Hein? O que vocês acham, assim? Eu acho que tem que brincar o tempo inteiro. Esses dias o meu filho fez uma das brincadeiras do meu livro é brincar de sério. E aí a gente estava tentando e ele ria. Aí ele falou assim, mamãe, mas a nossa casa é muito feliz. Eu não consigo ficar sério. E eu achei o máximo, porque assim, se tem brincadeira, tem felicidade, né? Na cabecinha deles. A brincadeira é legal. Eu tava pensando exatamente nisso ontem, porque a gente brinca muito, brinca o tempo inteiro, tudo a gente brinca. Até assim, assunto sério, pra não ficar tão pesado, a gente brinca. Eu queria saber, é normal? Até onde vai isso? Só Eu peguei pensando Pode nisso ser, ontem, menina, Eu falei, gente, assim, tudo realmente é riso, né? Não A sei. gente, infelizmente, tem que terminar, mas eu queria que vocês terminem. Infelizmente mesmo. Você acredita que nós estamos há meia hora conversando ao vivo, alugando as pessoas? 40 minutos estão me fazendo sinais horrorosos. Mas é assim, as perguntas todas que vocês tiverem aí, que vocês quiserem fazer, tanto para Dani quanto para o Dr. Cláudio, podem mandar, na boa, pelo e-mail da Pais e Filhos, pelo nosso Face. Tudo a gente faz chegar e eu tenho certeza que vocês vão ter o maior prazer de responder. A gente está aqui, a nossa conversa não acaba, né? Não acaba. A gente acha que esse é o primeiro, aliás, desses encontros. A gente vai fazer mais 4, com o apoio da Nestlé, que eu queria agradecer mais uma vez, com o apoio de vocês, mas eu queria que terminasse a bola com vocês dois, mandando um recadinho aí da brincadeira para esse povo que está vendo a gente. Posso começar? Né? Lógico. Então, a primeira coisa, acho que eu queria falar que na brincadeira você tem que estar junto. Tá? Essa é a dedicação, você está imerso junto.
tenta desconectar, por mais simples a brincadeira do banheiro, do dadinho, do palitinho, o importante é você lembrar que a criança precisa de dedicação exclusiva, como você também gosta, né? Esposa, marido, aluno, quem for. Todo mundo então, é você especial. tem que parar aquela hora. É um treinamento isso que não é fácil, hein? Porque a vida hoje tem 1000 atrativos. Então, você, a hora que estiver brincando, você para e brinca. E eu vou dar um exemplo vivo aqui, a Dani do meu lado, que é super mãe trabalhadora, psicóloga, super ativa. Eu sou pediatra desde bebezinho das filhas dela e sempre presente. O pai, eu conheço, quer dizer, essa intimidade só é conquistada com o contato, né? Então, acho que você pode ser uma profissional super bem-sucedida e você pode ser uma mãe bem-sucedida também. Não exclui, né? Não exclui. É saber dividir muito bem o tempo. E eu quero contar uma coisa pra vocês. Eles não sabiam que eles iam se encontrar verdade. aqui. Não Eu sabia, panelinha, mentira, eu você sabia. Eu sabia, mas ele não sabia. É porque a gente os chamou porque eles são demais mesmo. Então, E isso. eu amo de paixão esse Dr. Cláudio, que é A um gente querido, também. um querido. E o brincar, o que eu posso dizer? Eu acho que o brincar é a alegria de ter a nossa criança viva dentro da gente. E isso coloca a gente muito perto dos nossos filhos. Acho que talvez seja o melhor canal para a gente estar perto dos pequenos e criar encontro e criar intimidade e fazer com que a gente seja a pessoa de confiança deles. Genial. Valeu, né, gente? Valeu, obrigada, pais e filhos, obrigada a todos pela Tchauzinho. oportunidade.